ela sentou com os imperadores, ela se prostituiu com os reis da terra, ela sentou com Constantino e toda aquela hierarquia de bispos e padres e papa e recebeu os dogmas que veio dos imperadores. E aí ela caiu. De lá para cá, a igreja passou a gerar somente crentes híbridos. Por quê? Porque ela recebeu o falso evangelho, ela recebeu a palavra da serpente. Lá no concílio de Nicéia, no ano 325, passou a pregar-se que o Filho era igual ao Eterno, era igual ao Pai, Iau. Que o Filho também era eterno, que o Filho era o próprio Deus encarnado que veio nessa terra. Então ali houve uma hibridização, dois evangelhos, duas palavras, duas sementes, começaram a se misturar no concílio de Nicéia. A semente, a palavra do Eterno ali, ela foi misturada com outra semente, com outra palavra. O evangelho do Eterno foi misturado com outro evangelho. Da mesma forma que Eva misturou a palavra do Eterno lá no livro de Gênesis com a palavra da serpente, agora a igreja sentou-se no concílio de Nicéia e recebeu a palavra da serpente que estava na boca de Constantino e daqueles padres. Recebeu os dogmas da igreja católica. Ali nasceu-se um evangelho híbrido, um evangelho misturado. No ano 381, o imperador Teodósio, juntamente com o Papa São Damasco, criou-se a doutrina da Trindade, 3 deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Largou-se a verdadeira palavra do Eterno, a verdadeira semente pura, onde pregava-se que Iau é um. Ouve, ó Israel, Iau é um e não existe outro além dele. Mas receberam 3 deuses. 3 deuses e passaram a adorar 3 deuses. E aí o que aconteceu, Romeus? Aconteceu que dali para frente só nasceu crente híbridos. Crentes que receberam um evangelho degenerado, já nasceram degenerados. Já nasceram híbridos, hibridizados. Então, meu irmão, nada híbrido vem do Eterno. Tudo que é híbrido é fraco, é degenerado. É degenerado. Por isso que fala lá, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, uma semente de mostarda que se tornou uma grande árvore. Por quê? Porque uma semente de mostarda, ela se torna uma hortaliça, com 2, no máximo 3 metros de altura. Mas esse grão de mostarda se tornou numa grande árvore, que é o cristianismo, aonde veio se aninhar todo tipo de aves, que são demônios. Está degenerado. Está degenerado, é igual um bolo, quando você coloca bastante fermento nele, ele infa, ele incha. Por quê? Porque tem fermento. Tem fermento. E Austin disse que o reino dos céus é semelhante a 3 medidas de fermento, que uma mulher, a igreja católica, tomou e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. Então, meus irmãos, você acha que essa Bíblia aqui, ela caiu do céu, desse jeitinho que ela está aqui? A palavra Bíblia significa uma pequena biblioteca, os livros. Quem ajuntou e formou o canon da Bíblia foi a Igreja Católica. Aqui dentro está cheio de heresia, cheio de acréscimo feito pelos homens. Os crentes acham que ela caiu do céu de paraquedas, como disse aquele padre lá. Caiu do céu de paraquedas com zip e tudo. Aí ele vira e fala assim, não, a Bíblia foi nós que fez ela. A Bíblia foi eles que fez. Mas as escrituras quem fez foi o Eterno. Então quando diz assim, toda a escritura é inspirada pelo Eterno, é toda a escritura que foi inspirada por ele. A Bíblia contém as escrituras, ela contém a palavra do Eterno, mas nem tudo que está dentro da Bíblia é a palavra do Eterno. Aqui tem a palavra do homem, tem a palavra de Satanás, está tudo misturado aqui, ó. Como o 4º evangelho, por exemplo, o 4º evangelho lá que eles dizem que foi o apóstolo João que escreveu, não foi o apóstolo João que escreveu coisíssima nenhuma. O 4º evangelho é uma outra semente, é uma outra palavra que foi misturada no verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é Lucas, é Marcos ali, ó. Até o livro de Mateus está cheio de fermento, se você não sabe. E o 4º evangelho, o 4º evangelho é fermento do início ao fim. É um outro evangelho, é uma outra semente que foi misturada na verdadeira semente, na verdadeira palavra do Eterno. A palavra de Satanás misturada na palavra do Eterno.
E os crentes engoliu, estão lá lendo o quarto evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Parece que é um lindo evangelho. Ô, evangelho bom. Esse evangelho é ótimo. É ótimo para fazer nascer crentes híbridos. Crentes híbridos. E o crente híbrido não vai herdar o milênio, não vai herdar o reino. Porque é híbrido. É híbrido. Caim, meu amigo. Caim estava lá para provar, ele era híbrido, ele era uma mistura. E o Eterno não está na hibridização. O Eterno quer crentes que nascem da sua verdadeira palavra. Uma palavra pura, igual está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. É por isso que eu me preocupo, meus irmãos, em saber o que é verdade aqui dentro, o que é mentira. É por isso que eu me preocupo com versículos que estão entre colchetes. É por isso que eu me preocupo com versículos que estão entre parênteses. Porque aquilo ali é acréscimo. Acréscimo feito pelos homens. E o apóstolo Saulo diz, eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva e ela foi após outro, vocês também vão após outro evangelho que nós não temos pregado. Que vocês vão após um outro Machia que nós não temos ensinado. Esse Jesus que está aí no cristianismo hoje veio da igreja católica. Não é o Machia. Não é o verdadeiro Machia. Yahshua. Yahshua é o verdadeiro Machia. Esse Jesusão aí é híbrido. Ele é híbrido. Ele é um Deus encarnado. Ele é um semideus. Ele é híbrido. Até o Jesus que prega no cristianismo hoje é híbrido. O verdadeiro Yahshua é 100% homem. Paulo disse, eu quero que vocês cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Algumas traduções falam o conhecimento exato da verdade. De que há um só Criador, que é o Pai. E um só mediador entre o Criador e os homens. E Yahshua, o homem. Yahshua era 100% homem e é 100% homem até hoje. Ele tem a natureza divina nele. Mas isso não faz dele o próprio Criador. Assim como a igreja hoje tem a natureza do Pai, mas ela não é o próprio Pai. Ela não é a própria divindade. Então, meu irmão, esses pastores que estão aí hoje, pregando aí hoje, estão pregando um evangelho híbrido. Assista o vídeo lá onde eu refutei o pastor Cardoso lá. Assista o vídeo lá e você vai ver que ali existe um verdadeiro evangelho e um verdadeiro falso. E você vai ver que ele está pregando o evangelho híbrido, o evangelho misturado. E que eu lá, naquele vídeo lá, eu mostrei o verdadeiro evangelho puro, sem fermento, o evangelho, a verdadeira semente genuína. Assista o vídeo lá, onde eu refutei o pastor Cardoso e você vai ver quem é que está pregando o evangelho híbrido e quem é que está pregando o evangelho puro. Não estou falando aqui de arrebatamento, meu irmão, nesse vídeo. Sabe por quê? Porque o arrebatamento ele vai acontecer. Ele vai acontecer, seja o mês que vem, seja daqui 2 meses, seja daqui 3 meses. Ele não aconteceu dia 8 de abril, não, mas ele vai acontecer. Seja daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele vai acontecer. Mas no dia que ele acontecer, eu tenho dó de você se você não tiver nascido da verdadeira semente. Eu tenho dó de você que no dia que chegar o arrebatamento, o dia do arrebatamento, se você não for um crente genuíno, nascido da verdadeira semente, da verdadeira palavra do Eterno, eu tenho pena de você. Porque você não vai subir no arrebatamento. Porque você é híbrido. E o Eterno não aceita nada híbrido. Por que Eva serviu para voltar para Adão? Porque ela saiu dele. Ela não era híbrida, ela saiu da costela dele. Só vai voltar para Yahshua aquilo que sair de Yahshua. Só vai voltar para lá, para a casa do Pai, aquilo que nascer do Pai, nascer da palavra dele. Híbrido não entra lá, meu irmão. O Eterno não tem compromisso com o híbrido. E aí esses crentes vão ter que passar pelas trevas exteriores para nascer da verdadeira palavra do Eterno. Então é melhor nascer agora da verdadeira palavra do Eterno e lançar tudo que é porcaria para fora. Aprender a separar o santo do profano. A Escritura diz que nós temos que aprender a separar o santo do profano. Está entendendo? Então nós precisamos separar o verdadeiro evangelho do falso. Pegar o falso e jogar para fora, como esse quarto evangelho aqui. Ó. Surgiu irmãos no nosso meio aí, dizendo, o quarto evangelho não é herético. Se tem um evangelho que não é herético, não é o quarto. Então siga ele. Siga esse irmão aí que está dizendo isso aí. Siga aí. Isso aí, meu irmão, é a serpente que veio sorrateiramente introduzindo no nosso meio.
Ela veio sorrateiramente, introduziu no nosso meio e queria implantar esse quarto evangelho aqui, coisa que nós já tínhamos tirado fora. Vou trazer um vídeo mostrando os acréscimos que estão dentro da Bíblia. Não dentro da palavra do Eterno, dentro da Bíblia. A palavra do Eterno é inspirada por Ele, veio dele. Mas a Bíblia, nem tudo que está nela é a palavra do Eterno. Eu vou trazer um vídeo mostrando os acréscimos que está aqui dentro. Nem tudo que está aqui é fermento, mas nem tudo que está aqui é a verdade. Está entendendo, meus irmãos? Então nós precisamos ficar atento com essas mensagens. Então vamos nos preocupar, meus irmãos, em levar o verdadeiro evangelho. Vamos levar a verdadeira semente, a semente pura. Não esse evangelho híbrido aí que é pregado pelas denominações. Onde prega-se 3 deuses, onde prega esse Jesus aí que é o próprio Deus encarnado. Porque até o Jesus que eles pregam é híbrido. Ele é uma mistura de Deus com homem, é um semideus. É híbrido. O verdadeiro Machia, ele é 100% homem. O que Yahshua disse? A vontade do Criador é que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao conhecimento exato da verdade. Porquanto há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens. E Yahshua Machia, homem. Paulo, o apóstolo Shaul, ele termina dizendo, Yahshua, o homem. Yahshua é 100% homem, ele não é um ser híbrido, como prega o cristianismo aí hoje. Então, meus irmãos, nós temos que levar esse verdadeiro evangelho, de que existe um só Criador, Yahweh dos exércitos, o único que deve ser adorado, honrado, reverenciado, e um só intercessor entre esse Criador e os homens, Yahshua, o homem, o nosso rei, o nosso mestre, o nosso líder, o nosso general é ele, porém ele é homem, e um dia nós vamos estar com ele. Então vamos pregar esse verdadeiro evangelho. Vamos mostrar para as pessoas que nós temos um evangelho puro para passar para elas. Vamos mostrar para elas que nós temos uma semente pura. O arrebatamento é importante? É importante sim. Mas o mais importante é fazermos com que as pessoas nasçam como crentes genuínos, não como crentes híbridos. E para isso nós temos que levar uma semente pura, não uma semente hibridizada. Para isso nós temos que levar a palavra do Eterno como ela é, original, sem corrupção. Um evangelho eterno, sem deturbação, sem o dedo do homem. Ok, irmãos? Espero que vocês tenham entendido essa palavra. Fica na graça e na paz do Eterno.